Hoje eu vou trazer para vocês o terceiro vídeo da série A História que eu tô trazendo aqui no canal. E hoje eu vou estar falando a respeito da empresa HKS. Caso você queira ver os outros vídeos dessa série, eu vou estar deixando aqui os links tanto aqui nos cards, quanto também no final do vídeo. Dito isso, então vamos pro vídeo porque esse vídeo aqui vai ser grande. Bom, a HKS é uma empresa conhecida no mundo todo. Ela é uma das maiores fabricantes de peças e componentes voltadas para o desempenho dos carros. Sempre quando falamos em modificação com qualidade, nós falamos da HKS. Ela acabou ficando muito conhecida também justamente por aparecer em alguns jogos como Need for Speed ou Gran Turismo e em alguns filmes como Velozes e Furiosos. Em vários vídeos que eu trouxe aqui no canal falando a respeito da história dos carros, eu falo pra vocês que eles têm peças HKS. Isso justamente porque ela é sinônimo de qualidade e o pessoal gostava bastante de comprar as peças dessa marca para colocar nos carros. Então vamos começar aqui falando como que surgiu a empresa. Então, a HKS surgiu em 1973 em um local chamado Fujinomiya, que é uma província de Shizuoka, no Japão. Falando assim, você pode até pensar que é um local de difícil acesso, né? Afinal, provavelmente você nunca ouviu esse nome na sua vida. Mas a verdade é que a empresa surgiu num local bem conhecido, que no caso é na base do Monte Fuji. Um local bem bonito, por sinal. A empresa acabou sendo fundada por duas pessoas, o Hiroyuki Hasegawa, que era praticamente um engenheiro da Yamaha Motor Company, e o Goichiki Tagawa. A questão é que ambos possuíam bastante conhecimento, né? Afinal, um deles era engenheiro da Yamaha, só que faltava o dinheiro para poder de fato abrir a empresa. Então eles arrumaram um investidor, que no caso foi a empresa Sigma Automotive, e daí surgiu a HKS. Inclusive um fato curioso é que o nome dessa empresa é justamente a junção das iniciais desses três sócios, que é o Hasegawa, o Kitagawa e a empresa Sigma, HKS. Então, atualmente a HKS é muito famosa justamente por fabricar alguns componentes eletrônicos e algumas peças de alto desempenho justamente para poder melhorar a performance dos carros. Só que inicialmente o objetivo dela era um pouco diferente. Ela começou apenas ajustando alguns motores a gasolina. E esses primeiros serviços que ela acabava prestando era num galpão que ficava na base do Monte Fuji, que antes era uma fábrica de leite. Apesar de no começo ela ser essa empresa que ajustava esses motores a gasolina, ela queria construir o motor mais rápido do mundo e se tornar referência nesse segmento. O problema era que, como eles estavam apenas começando, faltava dinheiro, então eles começaram apenas fabricando algumas peças para poder melhorar o desempenho dos carros. E um fato curioso que não sei se vocês sabem é que essa daqui foi a primeira empresa que trouxe o kit turbo para os veículos normais de rua. Eu sei que na época já tinha alguns carros normais que não eram de corrida que inclusive já vinham com turbo, só que a questão é que na época não era possível você pegar um carro normal, né, um carro estoque, e colocar o turbo depois de comprado. Com esse novo kit turbo da HKS você podia fazer isso. Então foi isso que a HKS mudou. Agora eu vou mostrar para vocês a linha do tempo da empresa, desde que ela foi fundada até os tempos atuais. Em 1973, como eu falei para vocês, a empresa foi fundada, ela tinha um plano de construir o motor mais rápido do mundo, ela chegou até a fazer um motor, que no caso foi o HKS 74E, só que devido à falta de dinheiro, esse projeto nunca foi para frente. Em 1974, um ano depois de ser lançada, ela acabou apresentando ao mundo o primeiro kit turbo. Ele foi feito para o motor L20 da Nissan, que era utilizado no Skyline, que inclusive na época já era um carro bem utilizado para modificações. Um detalhe curioso é que quando esse turbo foi lançado, ele aumentava cerca de 40% do desempenho do carro em cavalos. Isso com uma peça em 1974, então dá para vocês imaginarem o sucesso que foi, né? Em 1977, algum tempo depois, ela acabou apresentando outro kit turbo, só que dessa vez mais completo. O primeiro não tinha nem logo e esse daqui já tinha. Para poder desenvolver esse projeto, o que eles fizeram foi basicamente nos Estados Unidos, comprar um turbo padrão daqueles que já vinham naqueles modelos que já vinham de fábrica com turbo e desmontar esse turbo para ver como é que funcionava, ou como as empresas grandes faziam. Depois de desmontado, eles aprimoraram o projeto e lançaram de uma maneira que você poderia instalar no seu carro você mesmo. E aí surgiu esse novo kit turbo de 1977. Dessa vez esse novo kit turbo dava para você colocar em uma variedade maior de carros, como por exemplo, até no Toyota Celica. Na época, novamente a HKS voltou a ser bem comentada e ficou bem famosa nas ruas. Aqui nós vamos para 1981, quando a empresa já estava estabelecida e já estava bem conhecida no mercado, ela já tinha um nome, então ela decidiu expandir. No caso, ela abriu uma nova subsidiária nos Estados Unidos, a HKS USA Inc. Era basicamente a divisão americana da HKS. Então, nessa época estava surgindo várias novas tecnologias e aí a HKS viu uma oportunidade de crescer nesse mercado, né? Então ela começou a fabricar algumas outras peças e componentes eletrônicos, como por exemplo, o Turbo Timer, o controle eletrônico de válvulas e coisas desse tipo.
É bem importante citar o contexto aqui do que estava acontecendo na época, né? Afinal, as corridas legais estavam em alta, as pessoas estavam buscando peças para poder melhorar o desempenho dos carros para poder ganhar essas corridas. Inclusive no Japão tinha até um movimento chamado Midnight Club, que eu posso estar trazendo aqui um vídeo para vocês se vocês quiserem. Deixem aqui nos comentários. Então eles sempre estavam buscando por melhor desempenho e a HKS acabou suprindo esse mercado que estava em alta na época. Então novamente ela acabou ganhando dinheiro e nome. Afinal, as peças eram de muita qualidade. Em 1982, eles acabaram focando nessa produção de componentes eletrônicos, como eu falei para vocês, isso relacionados a controle do combustível, peças de ignição, peças de controle do motor, enfim, ela acabou focando bastante nisso e na época ela quase não tinha concorrente. Os componentes mais vendidos foram praticamente o EVC e o Turbo Timer, que no caso são relacionados ao controle do motor, e também teve o FCON, que no caso era relacionado ao controle do combustível. Esses foram os 3 produtos mais vendidos da HKS na época. Em 1983, a HKS fez o chamado M300, que era basicamente um carro baseado no Toyota Celica XX, e ele foi o primeiro carro japonês a passar os 300 km/h. Isso aconteceu em um local chamado Yatabe Max Speed, e especificamente ele bateu 301,25 km/h. Obviamente que fazer isso não foi fácil, eles tiveram que fazer uma série de modificações, mas no final eles conseguiram atingir esse feito. Só lembrando que esse daqui não foi o primeiro carro de uma preparadora a bater 300 km/h, só que ele foi o primeiro carro japonês de uma preparadora a atingir esse feito. Então, também é um marco. Não se sabe exatamente qual a cavalaria desse carro, porque não foi divulgado essas informações, só que aparentemente ele tinha cerca de 600 cavalos. Lembra que eu falei para vocês no começo do vídeo que o objetivo inicial dessa empresa era justamente fabricar motores? Então, cerca de 10 anos depois de estar no mercado, ela lançou seu primeiro motor, que no caso foi o 134E. Esse motor ela colocou num carro chamado Mitsubishi Starion, e esse carro tinha basicamente uma caixa de transmissão do Pajero. Isso porque esse daqui era um carro de rally e ele originalmente tinha tração traseira. Então, para poder colocar esse carro como 4x4, eles tiveram que mudar a caixa de transmissão. O nome de todo esse projeto foi HKS Starion D404. E apesar de todas as peças desse motor ser fabricada pela HKS, na verdade ele utilizava um bloco de Mitsubishi. O bloco dele era o G54B. Esse carro aqui foi basicamente uma parceria entre a Rally Art e a HKS. O grupo de corrida que ele corria era o Grupo B. A questão é que esse grupo acabou sendo cancelado um pouco antes do final da temporada, só que esse carro aqui ele teve alguns bons resultados. Inclusive o motor dele é utilizado até hoje em alguns carros. Isso principalmente para drag racing. Em 1984, eles acabaram fazendo mais uma fábrica da HKS, isso lá em Fujinomiya, que no caso foi onde surgiu a primeira fábrica da empresa. E em 1985, eles acabaram fazendo outra fábrica também, só que dessa vez em Kitayama. Essa fábrica aqui ela focava mais na produção de abafadores. Inclusive, alguns deles que foram feitos nessa fábrica ficaram bem famosos, como por exemplo, o Aluminium Muffler, o Raging Sport Muffler, o Turbo Muffler, o Legal Muffler e alguns outros também. De 1986 a 1988 a empresa fez mais 2 motores, afinal era o objetivo inicial dela, né? O chamado HKS 186i, que era de um BMW M12, ele foi utilizado na série GC de 1986, e a HKS ainda fez um motor de moto chamado HKS 200i. O mais curioso é que esse motor acabou surpreendendo bastante, inclusive 95% das motos de corrida nos anos seguintes acabaram utilizando esse mesmo motor, o 200i. Em 1990, a HKS acabou entrando para o PRC Drag, isso com o chamado Drag 70 Supra, e ele competia na categoria principal, que no caso é a Pro Stock Class. No ano seguinte, em 1991, na terceira corrida, ele acabou batendo um recorde. Isso na corrida da RRC. Até então o recorde era 8 segundos e ele bateu 7,9 e uns quebrados aí. A configuração desse carro era basicamente um motor 7MG Twin Turbo, pistões forjados, válvulas e molas especiais e ele tinha cerca de 826 cavalos, ou seja, era um monstro. Em 1991 a empresa fez o primeiro carro dela desenvolvido do zero, que no caso acabou demorando cerca de 2 anos para ficar pronto. Esse carro foi baseado num GTR R32, só que ele foi desmontado e montado de novo do zero. No final, ele ficou com cerca de 591 cavalos. Em 1992 a empresa fez outro motor, só que dessa vez foi de uma Fórmula 1, e esse feito foi bem importante para a marca justamente para poder trazer melhorias na questão de tecnologia e também de nome da marca em si. Afinal, ela estava competindo dessa vez na maior corrida mais conhecida do mundo, né? A Fórmula 1, a principal corrida do mundo.
Em 1992 ela começou a competir no GTC Grupo A, que no caso é a principal corrida japonesa, e ela estava utilizando um R32 GTR. Na terceira corrida ela já conseguiu a vitória, inclusive esse tempo foi bem importante para ela poder aprender a produzir novas peças para o GTR. Afinal, ele estava tentando extrair o máximo do carro. Em 1994 ela começou a produzir algumas molas para suspensão e ainda em 1994 ela começou a participar de várias corridas de drag, isso com o HKS Drag R32 GTR. E o curioso foi que de 1994 até 1996 esse carro foi campeão em basicamente todas as séries da RRC de drag. Aqui novamente ela agregou valor ao nome dela e também se tornou referência nesse tipo de corrida. Em 1994 ela fez mais um motor, só que dessa vez de Fórmula 3, era o chamado 310E, que inclusive em 1997 eles acabaram vencendo com esse motor a terceira corrida. Ainda em 1994 ela participou da GTCC com a Opel, elas participaram juntas em 1994 e 1997, isso com o HKS Vauxhall Cavalier e com o HKS Opel Vectra. Em 1995 ela acabou entrando para a Fórmula 3 britânica, e em 1995 e 1996 ela entrou também na Suzuka 8 horas, isso com a moto HKS YZF 750 SP. Ainda no ano de 1995 surgiu o projeto T002, que era basicamente um GTR R33 ajustado para tentar fazer menos de 60 segundos no circuito de Tsukuba, e o resultado foi que ele bateu um recorde. Ele fez a volta em 58 segundos e mais uns quebrados aí. Inclusive ele também fez de 0 a 300 km por hora em 17 segundos. Foi um marco na época. Obviamente que tudo isso também ajudou a HKS a produzir mais peças para o motor RB, e esse carro aqui ganhou o prêmio de melhor tuning no Tokyo Auto Salon. Em 1996 a HKS Europa foi fundada, isso no Reino Unido, e aí ela começou a vender algumas peças lá na Europa, oficialmente. E ainda em 1996 ela acabou participando do BE Drag, isso com o Drag 180 SX, que é esse carro aí. Esse carro tinha praticamente um motor chamado RB26DET, que para quem não sabe é o motor do GTR R34, o famoso. Ele acabou vencendo todas as séries. Em 1996 a empresa começou a produzir alguns amortecedores de suspensão. Aqui foi introduzido o Hyperdumper, que depois acabou evoluindo para o Hypermax 4 de quarta geração, e foi basicamente aqui que acabou surgindo aquela Hyperdumper Max que eu citei no vídeo do RX-7, que caso você não tenha visto, tá aqui nos cards. Se você não sabe do que eu tô falando, o RX-7 do primeiro filme do Velozes e Furiosos acabou sendo roubado, esse carro, e ele foi praticamente todo depenado, só que quem roubou o carro não conhecia muito da cena JDM, então acabou deixando essa suspensão no carro, que inclusive era uma das peças mais valiosas dele. Só uma curiosidade mesmo. Ainda em 96 a empresa acabou fazendo até um motor de avião, foi o chamado A700E, e em 1999, quando a empresa estava no seu auge, ela decidiu abrir mais uma fábrica, só que dessa vez do lado da primeira fábrica. Eles também adotaram um novo sistema de produção que basicamente fazia mais peças, com mais qualidade e mais rápido. Agora já indo para os anos 2000, eles fizeram o chamado HKS Racing Alteza, e eles fizeram esse carro justamente para mostrar o quão bom eles eram. Esse carro fez basicamente 55 segundos naquele circuito que eu falei para vocês, o Tsukuba. Em 2001 eles acabaram apresentando ao mundo o novo HKS Drag 80 Supra, que foi praticamente o sucessor do 180 SX que vocês viram, e esse carro aqui também participou de várias competições no mundo. Ainda em 2001 foi fundada também a HKS Thailand, que era basicamente a subdivisão que ficava na Tailândia, isso para poder abastecer os países do sudoeste asiático. E em 2002, pela primeira vez, a empresa entrou finalmente no Drift, isso com a HKS S15 Hyper Silvia. Ela acabou entrando no D1 Grand Prix. E em 2002 ela acabou participando do JGTC GT500, isso com a HKS CLK, que era basicamente um carro totalmente modificado pela HKS, construído 100% original. Em 2003 ela acabou desenvolvendo outro carro, que no caso foi o TRB02, que na verdade era um Evo 8, e ele fez 55 segundos cravados naquele circuito de Tsukuba. E no ano seguinte ele fez 54 segundos e uns quebrados. Em 2004 ela entrou novamente na D1 Grand Prix, isso com o IS-220R. Nesse ano ela ficou em segundo lugar em toda a série. Em 2006 ela desenvolveu um novo Supercharger, que oferecia melhor desempenho e era mais sustentável, era o chamado GT Supercharger, e em 2006 o mundo conheceu o CT230R, que era basicamente um Evo 9 todo reajustado. Esse carro aqui acabou batendo praticamente o tempo de todos os circuitos japoneses principais, e acabou batendo até um recorde lá nos Estados Unidos, isso no Buttonwillow Raceway.
Em 2007 eles acabaram oferecendo alguns turbos para os jet skis da Yamaha. Em 2008 novamente eles entraram no D1 Grand Prix, só que dessa vez por apenas 2 rodadas. Isso com HKS Yokomo Racing Performance e S220Z, que era um carro baseado no Toyota Altezza. Em 2007 eles introduziram uma nova turbina no mercado, a chamada GT2, e eles focaram bastante no desempenho dos modelos quando eles estavam fabricando essa turbina. Em 2012 ela entrou totalmente no D1 Grand Prix, isso com o FR Toyota 86. E obviamente que ela acabou utilizando toda essa experiência para poder oferecer peças para esses modelos, o Subaru BRZ e o Toyota FR 86. Em 2012 ela abriu mais uma subsidiária, isso na China. Em 2017 eles estabeleceram a atual subsidiária da HKS nos Estados Unidos. Nesse mesmo ano eles acabaram abrindo mais uma fábrica, isso na Tailândia, num local chamado Samut Prakan, acho que é isso, assim que se escreve. E em 2018 eles fizeram ainda mais algumas fábricas no Japão. E foi aqui que o site oficial parou de atualizar. Então chegamos ao final. De modo geral, essa daqui foi a história da HKS. Até o próximo vídeo.